Muito bom dia a todos e todas. Iniciamos nesta terça-feira chuvosa em Assis, neste dia 9 de dezembro de 2025, mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Começo agradecendo a presença dos vereadores Fernando Kiko, Carlinhos Zé Gotinha, Pastor Edinho, Rony da Farmácia, aos servidores, trabalhadores dessa Casa de Leis, agradecendo também aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Esta é a última reunião ordinária do ano de 2025 e, havendo o quórum regimental, dou início a essa 22ª reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos da pauta já foram distribuídos aos relatores, que passamos inclusive a fazer a leitura neste momento, e também informaremos o prazo para emitir cada um dos pareceres. O projeto de lei 197/2025, de autoria do vereador Fernando Kiko, dispõe sobre a criação do Programa Municipal Integrado de Saúde Visual e Banco de Óculos de Assis, estabelecendo diretrizes para ações de triagem, educação, prevenção e apoio à saúde ocular no âmbito do município e da outras providências. A relatoria desse projeto fica a cargo do vereador Carlinhos Zé Gotinha, a quem informo que terá o prazo para emitir o parecer só no ano que vem, dia 6 de fevereiro de 2026. Mas eu peço permissão ao relator para solicitar que o próprio autor da matéria, o vereador Fernando Kiko, possa ler a exposição de motivos e fazer uma narrativa a respeito da proposta que ora se apresenta. Muito bom dia, vereador Fernando Kiko. Bom dia, presidente Reinaldo Nunes, demais vereadores, servidores da Casa Legislativa e quem nos acompanha através das diversas mídias. Exposição de motivos deste projeto de lei tem por finalidade unificar e fortalecer as políticas públicas municipais voltadas à saúde ocular no município de Assis, integrado em um único programa as ações previstas nas leis 4.703 do ano de 2005, 6.275 de 2016 e a 6.588 do ano de 2018. A unificação proposta não revoga as normas anteriores, mas as harmoniza, conferindo maior clareza jurídica e efetividade administrativa às ações de triagem, educação visual e distribuição gratuita de óculos a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto respeita o disposto no artigo 22 do inciso 16º da Constituição Federal, que reserva à União a competência para legislar sobre exercícios de profissões e observa as diretrizes da Lei Federal número 12.842 do ano de 2013, a Lei do Ato Médico, que define como atos privativos do médico os exames de refração e a prescrição de lentes corretivas. As ações previstas neste programa têm caráter educativo e preventivo, limitando-se à detecção inicial de possíveis dificuldades visuais e ao devido encaminhamento para avaliação oftalmológica especializada, evitando qualquer invasão de competência profissional. Do ponto de vista social, a medida promove inclusão e igualdade de acesso à saúde ocular, especialmente entre crianças de idade escolar, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. A integração entre as secretarias municipais de saúde, educação e assistência social permitirá ações conjuntas mais eficazes e de menor custo para o município. Por fim, o projeto reforça a importância da prevenção e da promoção da saúde pública, alinhando-se às diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e ao Programa Saúde na Escola, o PSE, consolidando a Assis como referência em políticas municipais de atenção básica e de cidadania visual. Ante ao exposto e diante aos relevantes motivos que norteiam a matéria, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta propositura.
lido, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Fernando Kiko, autor da matéria. Repito a informação ao relator, vereador Carlinhos Zé Gotinha, que o prazo para emitir o parecer será no dia 6 de fevereiro de 2026. Na sequência, projeto de lei 198/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 150 mil junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Cultura. A relatoria desse projeto fica a meu cargo. O prazo para emitir o parecer no dia 13 de fevereiro de 2026. Projeto de lei trata-se de criação de dotação orçamentária específica para ocorrer com recursos financeiros disponibilizados pelo governo estadual por meio de uma emenda parlamentar do deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, os quais serão, deputado estadual Maurici, os quais serão utilizados para a realização do evento Rock Cidade 2026, nos termos da demanda cuja cópia segue em anexo. Importante ressaltar que este evento irá incentivar a cultura, fortalecer a economia local e promover o turismo. O Rock Cidade 2026 será um evento musical de grande porte que ocorrerá em 2 dias, com grande estrutura. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a política cultural no município, promover o acesso democrático à arte e fomentar o desenvolvimento econômico e turístico da cidade. O Rock Cidade será um espaço estratégico de valorização dos artistas assisenses e da região, oferecendo palco, estrutura profissional e visibilidade a grupos musicais que compõem a identidade cultural local. A presença de um artista consagrado nacionalmente potencializará a atratividade do evento, ampliando o público e consolidando o município como destino de programação cultural de qualidade. Além do caráter artístico, o evento terá impacto direto no fomento ao comércio e ao empreendedorismo local, que contará com uma área exclusiva para a montagem de tendas, barracas e espaços de comercialização. Esse ambiente será direcionado a comerciantes, empreendedores e integrantes da economia criativa do município, contribuindo para a geração de renda, o aumento da demanda por serviços e o fortalecimento da cadeia produtiva cultural. Outro ponto relevante é o estímulo ao turismo cultural, atraindo visitantes de cidades vizinhas e movimentando setores como alimentação, hospedagem, transporte e serviços. Eventos dessa natureza ampliam a visibilidade do município em nível regional, contribuem para o sentimento de pertencimento da população e reforçam Assis como polo cultural do Oeste Paulista. Dessa forma, a realização do Rock Cidade 2026 representa um importante investimento na cultura, na economia e na promoção do município. Trata-se de uma ação que integra políticas públicas de incentivo cultural, desenvolvimento econômico local e valorização das manifestações artísticas, garantindo acesso gratuito, diversidade musical e impacto social positivo para toda a comunidade. Os recursos para atender a presente propositura serão provenientes de excesso de arrecadação, em decorrência de repasse dos recursos financeiros da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, na forma do seu artigo 2º. Assina o projeto a senhora prefeita Thelma Gonçalves Carneiro Espera de Andrade. Na sequência, projeto de lei 199/2025, de autoria da mesa da Câmara, fixando o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, ou melhor, fixando o subsídio da prefeita, do vice-prefeito e dos secretários municípios de Assis, ou do prefeito, porque será para o mandato de 2029 a 2032. A relatoria fica a cargo do vereador Pastor Edinho. Solicito ao mesmo que possa fazer a leitura da exposição de motivos. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores. Projeto de lei número 199 de 2025 fixa o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, do
secretários do município de Assis para o mandato de 2029 a 2032. O artigo 1º para o mandato 2029 a 2032 fica fixado o subsídio mensal do prefeito do município de Assis no valor de R$ 32.500, conforme preceitua a Constituição Federal. O artigo 2º, o subsídio mensal do vice-prefeito fica fixado em R$ 16.250. Artigo 3º, o subsídio mensal dos secretários municipais fica fixado em R$ 16.250. Artigo 4º, as despesas com a execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos e a partir de 1º de janeiro de 2029. Assis, 2 de dezembro de 2025. Mesa da Câmara: Paulo Mattioli Júnior, presidente. Fábio Alex Nunes, vice-presidente. Fernando Alves de Oliveira, primeiro secretário. João da Silva Filho, segundo secretário. Lido, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Pastor Edinho, relator dessa matéria. Informo que o prazo para emitir o parecer termina no dia 13 de fevereiro de 2026. Na sequência, projeto de lei 200/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 100 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Relator da matéria, vereador Fernando Kiko. Lembro que o pedido de urgência para essa matéria foi aprovado no plenário ontem. Com isso, o prazo para emitir o parecer termina no dia 29 de janeiro, mas eu informo que a última sessão está programada para a próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2026. Solicito ao vereador Fernando Kiko, relator da matéria, que faça a leitura da exposição de motivos. Antes, porém, desejo bom dia. Bom dia, Reinaldo Nunes, demais vereadores. Exposição de motivos referente a este projeto. Encaminho para análise e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal de Assis a intrusa propositura que tem por finalidade a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 100 mil junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Trata-se de criação de dotação orçamentária específica para ocorrer com recursos financeiros disponibilizados pelo governo federal por meio da emenda parlamentar do deputado Miguel Lombardi, referente ao programa Estruturação da Rede de Serviço do SUAS, emendas individuais aos quais serão repassados a Organização de Sociedade Civil Lar dos Velhos, obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo, para o custeio de suas atividades nos termos da programação que segue em anexo. Informamos que os recursos já se encontram depositados em conta corrente específica e que o Conselho Municipal de Assistência Social aprovou a presente matéria por meio da resolução número 21 do dia 11/6/2005, conforme cópia em anexo. Os recursos para atender a presente propositura serão provenientes de excesso de arrecadação em decorrência de transferência de recursos financeiros por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social. Em face ao exposto, encaminho por intermédio de Vossa Excelência o incluso projeto de lei para apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal de Assis. Assinou no dia 5 de dezembro a prefeita do município de Assis. De antemão, e vendo a necessidade, já vou deixar assinado o meu parecer e deixar disponibilizado para que os demais vereadores possam também assinar. Muito obrigado ao vereador Fernando Kiko, relator dessa matéria. Na sequência, projeto de resolução
13/2025, de autoria do vereador Fernando Sirquia, que acrescenta e altera dispositivos da Resolução 196, de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Assis, referentes aos trabalhos e prazos das comissões parlamentares de inquérito. A relatoria dessa matéria também fica a cargo do vereador Fernando Kiko. Solicito ao mesmo que possa fazer a leitura da exposição de motivos. O presente projeto de resolução acrescenta e altera dispositivos da Resolução número 196, do dia 20 de dezembro de 2016, no regimento interno da Câmara Municipal de Assis, a fim de disciplinar expressamente a possibilidade de desenvolvimento dos trabalhos das comissões parlamentares de inquérito durante o período de recesso parlamentar, bem como de assegurar a continuidade dos prazos relacionados a atividades investigativas. A experiência legislativa tem demonstrado que, em diversos casos, as CPIs se deparam com fatos relevantes que exigem celeridade e continuidade dos atos investigatórios. Contudo, a redação atual do regimento interno, especialmente o artigo 293, estabelece regra clara de suspensão do prazo durante o recesso, salvo hipóteses específicas, o que pode ocasionar interrupções indesejadas no trabalho das comissões. Ocorre que as CPIs possuem natureza excepcional e temporária, destinadas à apuração do fato determinado, com prazo máximo de funcionamento previsto no inciso 3º do parágrafo único do artigo 99 da Resolução 196. Assim, eventual suspensão dos prazos durante o processo pode implicar prejuízos à atividade fiscalizatória do Poder Legislativo, especialmente quando atos investigativos demandam continuidade ininterrupta para assegurar a obtenção de documentos, informações e demais diligências. Diante disso, propõe-se o acréscimo do parágrafo único ao artigo 102, autorizando que, uma vez instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, possa desenvolver seus trabalhos durante os recesso parlamentar, quando assim deliberem seus membros. Com essa alteração, garante-se que não serão suspensos o prazo de funcionamento da CPI, previsto no artigo 99, parágrafo único, inciso 3º, bem como o prazo de resposta dos órgãos da administração às requisições de comissões estabelecidos no parágrafo único do artigo 104 do regimento interno. Propõe-se ainda a alteração do inciso 1º do artigo 293, de modo a incluir entre as exceções à suspensão dos prazos regimentais aqueles relativos às comissões parlamentares de inquérito, também condicionados à deliberação de seus integrantes. A medida assegura tratamento isonômico e coerente às comissões de caráter investigativo e evita que o recesso se torne motivo de inviabilização das atividades de apuração. Com tais ajustes, o regimento interno passa a refletir de maneira mais adequada a finalidade constitucional e legal das CPIs, assegurando-lhes maior efetividade, autonomia e continuidade, sem afastar o princípio democrático da decisão interna dos seus membros. Por todo o exposto, considerando a relevância do tema e a necessidade de aperfeiçoamento das normas regimentais que regem a atividade investigatória, assinou no dia 1º de dezembro o vereador Fernando Sirquia. Lido, senhor presidente, de antemão também já vou deixar o meu parecer assinado para que os demais vereadores possam dar ciência também ao projeto. Muito obrigado ao vereador Fernando Kiko. Eu queria fazer uma observação nessa matéria. Pois não. Hoje nós temos uma CPI instalada, com 3 membros, e que prevê atualmente o regimento que as investigações e o trabalho da comissão ficam suspensos no período de recesso. A proposta é objetiva, pretende garantir que não seja interrompida, ou seja, que se continue o trabalho da CPI durante o recesso
parlamentar. No entanto, eu faço uma observação, não é o caso da atual comissão, porque ela tem 3 membros. Por que digo isso? O parágrafo único que pretende se incluir no artigo 102 fala que a comissão devidamente instalada poderá, a critério de seus membros, desenvolver seus trabalhos no período de recesso. Hoje são 3 membros. Como fala de seus membros, se 2 concordarem, já fica claro que não vai interromper no período. Mas digamos que tenha uma CPI com 5 membros e 2 decidam interromper e 3 não. Então não está muito claro. Pela ordem, presidente. Pois não. Tem um dispositivo no regimento, se eu não estiver enganado, artigo 102, 103, ele fala que as decisões são tomadas por maioria dos membros da comissão. Sim, era exatamente com base nisso que eu queria propor. Exatamente isso. Acho que até por isso que não está nesse texto, porque já tem essa previsão. Só confirmar. Tá. Eu não sei se a redundância nesse caso implicaria em prejuízo. No meu entendimento, implicaria em maior clareza. De qualquer maneira, fica a observação. Eu não sei se a proposta é aprovar essa matéria ainda esse ano, para que não interrompa o trabalho da CPI nesse ano, ou se é para futuras comissões parlamentares de inquérito. De qualquer maneira, eu insisto que, embora feito a observação, e eu agradeço, inclusive, mas eu imagino que não haveria prejuízo ao texto, a redundância nesse caso, para evitar problemas. Então, eu entenderia como correta a redação a critério da maioria dos seus membros desenvolver seus trabalhos. Enfim, mas é só uma observação para ser levada em consideração. Claro, por termos apenas uma sessão, pode estar prejudicada essa proposta, porque em caso de aprovação da emenda, uma redação final já voltar, a não ser com exceção extraordinária, né? Mas voltaria só depois do recesso e perderia, repito, o objetivo para essa CPI. Mas eu não sei se o objetivo é para essa ou se é para as outras. De qualquer maneira, é importante que a gente só reflita sobre isso. Repito e agradeço mais uma vez aí a observação feita pelo servidor Alisson. Muito obrigado ao vereador Fernando Kiko, só lembrando que o prazo para emitir o parecer termina no dia 13 de fevereiro. Na sequência, projeto de resolução 14/2025, de autoria da mesa da Câmara, que fixa o subsídio dos vereadores e do presidente do Poder Legislativo do município de Assis para o mandato de 2029 a 2032. Solicito ao relator escolhido a matéria, vereador Rony da Farmácia, para que possa fazer a leitura da exposição de motivos, por favor. Antes, desejo ao mesmo um bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares que fazem parte da nossa comissão, funcionários dessa casa e quem nos assiste através das diversas mídias. Exposição de motivos. De início, insta salientar que os valores ora fixados serão somente aplicados a partir de 2029, ou seja, na próxima legislatura e não agora, em conformidade com a Constituição Federal do Brasil. Temos que os valores dos subsídios dos vereadores da cidade de Assis pode ser fixado em até 50% dos valores dos subsídios dos deputados estaduais. Porém, respeitando o princípio da economicidade, os subsídios aos vereadores dessa casa, dessa comarca, ficarão abaixo do teto fixados em 43% dos valores dos subsídios dos deputados estaduais. Nesse sentido, tem o presente projeto de resolução a finalidade de fixar o subsídio dos vereadores e do presidente do Poder Legislativo do município de Assis para o mandato de 2029 a 2032, a 20ª legislatura, obedecendo aos princípios da anterioridade. Além disso, de acordo com o primeiro artigo de 19 da Lei Orgânica do município de Assis,
por se tratar de um ato interno corporis, que normatiza matéria e de competência específica da Câmara, a resolução e a espécie legislativa apropriada à fixação do subsídio do edil. Com a proposta, a partir de 2029, estabelece o novo valor do subsídio aos vereadores em R$ 14.953,09 e R$ 16.953,09 ao presidente da Câmara, seguindo ainda o que prevê o artigo 39, inciso 4 da CF, que presume que os agentes políticos e remuneração exclusivamente por subsídio fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remunerativa. Ressalta-se ainda que o presente feito, consoante determinado no artigo 37, 11º da CF, a presente proposta de garantir o vencimento parlamentar obedecerá ao teto constitucional para os agentes político e legislativo, bem como submeter os limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Ademais, vale mencionar que o presente valor se encontra defasado e desatualizado em algumas legislaturas nesta UBRA, em função da infração e outros fatores econômicos e políticos, onde atualmente o subsídio corresponde a 25% do salário do deputado, em confronto aos 50% permitido por nossa Carta Magna. Não bastasse o inciso 6º, a linha D do artigo 29 da CF ainda estabelece limites máximos à remuneração dos vereadores, conforme a população do município, em percentuais de subsídio aos deputados estaduais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou para o município de Assis um total de 101.409 habitantes em 2022, estimada para 2025, 104.858 pessoas. Com isso, levando em consideração o atual subsídio de R$ 34.774,64 mensais aos deputados estaduais, fixado pela Lei nº 17.617/2023, 50% desse valor corresponderia a R$ 17.384,32. Com muito critério e responsabilidade, o valor ora fixado para o subsídio dos vereadores de Assis será menor, ficando em 43% do valor recebido pelo deputado estadual de São Paulo, ou seja, abaixo dos 50% permitido por nossa Carta Magna. A despreva previsão de execução desse projeto de lei encontra-se em conformidade com o plano orçamentário do Poder Legislativo. Enfim, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o referido projeto de resolução. Assis, 3 de dezembro de 2025, mesa da Câmara. Paulo Mattioli Júnior, presidente. Fábio Alex Nunes, vice-presidente. Fernando Alves de Oliveira, primeiro secretário. João da Silva Timba, segundo secretário. Lido, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Rony da Farmácia. Eu informo que o prazo para emitir o parecer termina no dia 13 de fevereiro. Eu peço para que seja feita uma retificação na exposição de motivos, onde faz a citação de Carta Magna, quando na verdade é Carta Magna, para que não seja alvo de eventuais comentários. Em discussão, os projetos lidos e já à disposição dos relatores para emitir o parecer. Não havendo discussão, Pela ordem, presidente. pois não, Em resposta à vossa consulta, olhando aqui o regimento, tem um dispositivo que fala da necessidade da maioria dos membros, mas é para outras situações. Então, eu também sugiro a apresentação da emenda para adequar aquela situação. agradeço. Obrigado, Alisson. Agradeço ao servidor Alisson pela presteza. Como não houve discussão aos projetos na pauta, essa presidência declara encerrada a discussão dos projetos, aguardando o voto dos relatores, e aí a simples assinatura dos demais membros implica na concordância total com as suas manifestações. Eu informo também que nós temos um problema de ordem técnica para solucionar com relação à redação final de uma votação que tivemos ontem. O
PDL 47/2025, que é o parecer prévio do Tribunal de Contas, o parecer prévio do Tribunal de Contas é favorável às contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2023. A Comissão de Orçamento e Finanças fez o projeto de decreto legislativo contrário às contas, mas foi rejeitado. Então, nós precisamos, e eu vou informar os colegas vereadores, suscitar o departamento jurídico para a gente tentar encontrar um mecanismo regimental para que a gente publique ou determine a publicação de um decreto legislativo dizendo que estão aprovadas as contas conforme o parecer prévio do Tribunal de Contas, uma vez que foi rejeitado o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. De qualquer maneira, parece não haver nenhuma dúvida com relação ao resultado, à concordância, inclusive, dos que foram derrotados na votação, enfim, mas é só uma questão que a gente precisa equacionar. De qualquer maneira, entendo que buscaremos a solução mais técnica possível para que isso seja equacionado. Não havendo mais nada a ser discutido, essa presidência declara encerrada a presente reunião. Agradecemos a todos e de antemão já desejamos um Feliz Natal, um bom começo de 2026, a não ser que tenhamos que nos reunir de maneira extraordinária, embora nos encontremos na próxima sessão da Câmara, mas esta comissão não tem trabalho programado para 2025. De qualquer maneira, reitero aí os desejos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente reunião.